Senhoras e senhores, começando agora mais um episódio da websérie Mentes Brilhantes, especial Mais RS, com os principais pré-candidatos ao governo do estado e ao Senado Federal. E o nosso convidado de hoje, muito especial, uma das campanhas mais emblemáticas do Rio Grande do Sul, e um prazer enorme poder falar com ele, porque traz muitas memórias afetivas, para mim um dos jingles mais marcantes entre todos, de toda a minha vida, e eu tenho certeza que da vida de muitas pessoas também. Obrigado, prazer estar aqui contigo, Germano Rigor. Olha, Márcio, eu fico muito feliz de estar aqui na PUC, participando deste espaço nobre do Mentes Brilhantes, que é um espaço que eu acredito que tem um diferencial de todos os outros, porque procura trazer um pouquinho de quem está numa disputa eleitoral ou quem está numa liderança empresarial ou em setores que efetivamente a pessoa tem responsabilidade, mas procura trazer um pouco daquilo que está fora efetivamente do trabalho efetivo que vamos desenvolver ocupando um cargo público ou dentro de uma empresa. Então, estou muito feliz de estar aqui, Márcio, Muito e, bom. e muito feliz de tu relembrar, tá, um momento importante da nossa trajetória. Aquela eleição, tu falas da eleição de 2002, tá, quando eu comecei com 2% nas pesquisas, contra dois candidatos fortíssimos, que era o Brito e o Tarso, os dois com muita história, com muita bagagem, com 32% cada um, e nós ganhamos aquela eleição, quase ganhamos no primeiro turno, saindo de 2%. Sim. Então, e aquele jingle, como tu disseste, o vem para fazer mais, vem com rigor, traz a paixão, aquele jingle, ele foi considerado pelo UOL, tá, entre os 20 melhores jingles Eu te diria que ele está entre os dois ali. mas Né? jingles melhores, jingles de campanhas nacionais. Sim. Quer dizer, aí tu pega o Lula lá, tu pega o Jânio, tu pega o Lote, tu pega a história dos jingles que marcaram, Sim. tá? A história, E né? a história dos jingles, e aparece um jingle de um candidato a governador no Rio Grande do Eu te Sul. diria que o Lula lá é muito marcante, né? Por tudo que a liderança do Lula representa no Brasil. Mas a gente fala hoje com a inteligência artificial chegando nas nossas vidas, né, de uma forma muito democrática. A gente fala hoje muito sobre comportamento das pessoas e sobre sentimento, né? Ou seja, a gente consegue entender quem é a pessoa com muito mais profundidade, além do nome, CPF e e-mail, né? E quando a gente fala hoje sobre isso, eu volto na tua campanha de 2002 e tu trouxe a emoção, né, como uma coisa muito forte, assim, o coração, né, traz a bandeira. Então, me marcou muito isso. Eu te falo pessoalmente, né? Então, eu tenho uma memória afetiva com muito carinho aquela campanha, porque parece que foi um divisor de águas na estratégia das campanhas. Mas por quê, Márcio? Porque, se tu me permite avançar um pouquinho nisso que tu está colocando. Primeiro, mais uma vez, fico muito feliz com o teu depoimento, tá? Mas aquela campanha tinha uma coisa que eu dizia, tu sempre tem a tua assessoria de marketing, tá? Aquelas pessoas que pensam como encapear a campanha política. E eu tinha o Mauro Dorfman com a 10, Time grande, que time grande. estava me acompanhando e tal. E quando iniciou a campanha eleitoral, tá, eu dizia o seguinte, as pessoas diziam, era impossível ganhar a eleição. Eu andava pelo Estado, reunia as pessoas, mostrava que o Rio Grande estava perdendo possibilidade de ter um avanço maior, porque existia uma guerra, tá, uma disputa, um acirramento de posições, tá, e muita gente com falta de compreender o que o outro pensava diferente. Então, esse acirramento, isso tudo está fazendo mal para o Estado. E eu disse para o pessoal, olha, a única forma de nós enfrentarmos essa eleição é mostrar aquilo que eu acredito, que tu tem que entrar num processo de pacificação política do Estado, que esta guerra, que esta rixa que estava havendo, tá, não estava ajudando o Estado. E eu procurei mostrar isso, e eu mostrava, o coração já tinha me acompanhado como deputado estadual, como candidato a deputado federal, meu símbolo era o coração, mas nesta campanha eu disse o coração vai entrar muito mais forte. A paixão pelo Rio Grande, a pacificação do Estado. Então, isto tudo tinha a ver com o símbolo da campanha,
com o slogan da campanha Paixão pelo Rio Grande e com o meu comportamento, porque não adianta tu ter uma campanha que bonita, É a tua tá, verdade, se né? tu não acredita, É a tua tá? verdade. Tu não acredita. Tanto que aconteceu o seguinte naquela campanha, como já existia o coração me acompanhando, tá? Um dos candidatos resolveu, que conhecia a minha história, resolveu, eu saí tarde, não era para eu ser candidato, eu era candidato ao Senado naquela época, um dos candidatos resolveu colocar o coração como símbolo da sua campanha. Um coração com as cores do Rio Grande do Sul no meio. Aquele, sabe, tinha umas tirinhas com as cores do Rio Grande do Sul. Sim. Aí o pessoal meu, do pessoal do marketing, diz o seguinte: foi-se o coração, não tem como utilizar. Já foi lançado, nós não iniciamos a nossa campanha. Eu disse: olha, o coração é o símbolo daquilo que nós defendemos. É o símbolo da pacificação, é o símbolo da paixão pelo Rio Grande, é o símbolo de um processo novo que a gente está criando. Ele vai continuar. E esse meu coração, ele tem emoção, ele tem algo que é muito forte, que aquele coração que eu vi no jornal não tem, tinha. não deu outra. Mantivemos o coração e o outro coração desapareceu. Não foi nem Sim. mantido. Sabe que a Então gente são tem questões que a gente tem que acreditar. tem que acreditar, Tem que exatamente isso. acreditar. Tá? E se eu não acreditasse, eu digo: ah, tá bom, tira. Tá? Mas não, era um conjunto de fatores que tinham a ver com aquele momento que nós vivíamos e principalmente, porque se o candidato não acredita naquilo que ele está propondo, naquilo que ele está pensando, tá? Pode ter certeza que ele passa Ele isso. se torna um personagem de uma campanha, né? De uma Exatamente. agência. A gente sabe que existe toda uma estrutura, né, que faz um candidato ter essa visibilidade toda, mas tu conseguiu carimbar, né, colocar a tua verdade, Com, né, e, quando se tu não, traz isso. e foi isso que deu resultado favorável. Se Não, não tivesse sem sombra de isso, dúvidas. não teria a mínima condição de vencer aquela eleição pela dificuldade de entrar tarde, entrar com um percentual muito baixo na pesquisa e com dois candidatos fortíssimos, com 32% cada um. Mas são momentos importantes que a gente vive e eu acreditei sempre nessa questão. Quando tu diz, tinha emoção, tá? Às vezes, nos meus pronunciamentos, eu sinto que as pessoas ouvem, estão atentas, tá? Estão ouvindo, mas por quê? Porque eu coloco muita emoção no que eu falo, muito acreditar no que eu falo. Muito legal. Nós somos feitos de energia, né? E quando tu chegou aqui no estúdio, isso aqui se encheu, assim. A gente sente isso, a gente percebe isso, né? E isso é muito teu, né? E isso, como tu disse, tu traz para as tuas falas, tu traz nos materiais, tu trouxe no teu jingle, né? E, Rigoto, uma coisa que eu tenho notado, assim, quando a gente fala no teu nome, as pessoas ainda te chamam como governador, né? Como é que é isso para ti? Eu vejo com naturalidade, viu, Márcio? Porque não é comigo só, né? Por exemplo, os outros que foram governadores, que me antecederam ou que vieram depois de mim, também o tratamento dado. Eu, por exemplo, encontro um colega meu que foi governador, eu chamo de governador. Tá? O atual governador, eu estava num evento com ele, com o governador Eduardo Leite, agora, poucos dias atrás, e eu chamei de governador ele publicamente. O governador, não me chame de governador, que eu também, eu digo, na verdade não é uma deferência, é algo muito natural, Sim, tu entende? sim. Agora, eu vejo muito positivo o fato de eu andar pelo Estado e as pessoas, o carinho que têm, o respeito que têm, a lembrança que têm do que fizemos. Eu governei o Estado numa situação dificílima, como nenhum governador teve a dificuldade que eu tive. Por quê? Porque eu, como líder do governo Fernando Henrique no Congresso Nacional, eu tive a responsabilidade de encaminhar reformas fundamentais para garantir a estabilidade da moeda, garantir o plano real. Aí, a federalização da dívida dos estados. Antes da federalização da dívida, os estados se endividavam, os estados empurravam com a barriga a dívida, não pagavam, e isto criava um problema fiscal terrível para que tu tivesse a moeda estabilizada. Pois bem, eu encaminhei no Congresso Nacional, como líder do governo, a federalização da dívida.
eu encaminhei no governo, no Congresso Nacional, como líder do governo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que garantiria uma estabilidade da moeda. A Lei de Responsabilidade Fiscal, quando eu assumo o governo, eu tinha que pagar a dívida do passado, Sim. sem perdão de um dia. Sabe quantos anos, Márcio, que o Estado não está pagando a dívida? 10 anos. Por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque o indexador não foi corrigido. 10 anos o Estado não paga a dívida. Eu paguei os 4 anos, dívida do passado, e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, eu não podia fazer R$ 1 de dívida, não podia fazer um financiamento, 4 anos sem financiamento. Então, eu enfrentei duas grandes estiagens, a de 2004 e a de 2005, que foi a maior da história, perdemos 60% da safra de soja, né, naquela estiagem de 2005, e veio depois de 2004. Então, eu enfrentei dificuldades que provavelmente nenhum governador tenha enfrentado. Mas, felizmente, né, pela forma como nós governamos, aquilo que eu dizia na campanha eleitoral, que nós tínhamos que pacificar as relações políticas, foram 4 anos de pacificação, 4 anos de ouvir quem pensava diferente, 4 anos de uma oposição, por exemplo, na Assembleia Legislativa, Sim. que eu não dava um discurso sólido, fazia oposição porque tinham que fazer Sim. oposição. Cumprir um Mas papel. cumprir o papel. Eu não tive uma CPI na Assembleia Legislativa, eu não tive um processo no Ministério Público, eu tinha uma Assembleia Legislativa onde eu respeitava a oposição. Por exemplo, tinha o movimento do Sem Terra, que na época era um movimento muito mais aguerrido do que é hoje, tinha muito mais força do que tem o MST hoje, e sempre tinha ameaça de invasão. Quando acontecia algum avanço do MST em termos de invasão, eu chamava as lideranças, né, e dava tempo, principalmente eram dois grandes líderes, um estava na Assembleia Legislativa, eu dizia, olha, eu dou tantos dias, tantas horas para desocuparem, sob pena de eu colocar a Brigada Militar para fazer a desocupação pela força. Mas eu mostrava que eu estava dando tempo, que eu estava entendendo que eu não podia simplesmente entrar com a Brigada Militar e criar um problema sério, e sempre no diálogo eu conseguia levar esse processo de desocupação. Então, ouvir quem pensava diferente, coisa que falta muito hoje no Brasil. Com certeza. Coisa que no Brasil hoje tu tem esse processo de radicalização, de ideologização de tudo, na época foi muito importante para o governo que nós fizemos. Então, este andar pelo Estado e as pessoas lembrarem, as pessoas terem carinho, tal, é muito bom. Tu não sabe o que faz bem isso. Muito legal, Rigoto. E esse bate-papo nosso aqui é para entender, além, né, com mais profundidade, quem é a pessoa que está colocando o nome à disposição. A gente conhece o Germano Rigoto, nosso governador do estado, e algumas coisas as pessoas não conhecem, que são importantes. Agora, quando tu traz esse ponto, que quando deveria acontecer uma desocupação, tu dava um prazo, né, que em tanto tempo a brigada entraria em cena para ocorrer a desocupação, eu trago para a minha vida e eu vejo isso acontecendo hoje dentro da minha casa, por exemplo, com meu filho. Né? Essa questão de hoje com as telas, né? Não é simplesmente dizer, ó, acabou, desliga, vai para o quarto. Né? Olha só, tu tem 5 minutos, pode ser, e aí de 5 minutos a gente encerra hoje. Ou seja, existe um diálogo, existe uma negociação, e aí não fica aquela coisa de... Da punição. Né? Da punição, né? Então, o papo que eu quero ter com o Rigoto hoje é um pouco de casa, é um pouco da família, um pouco dos valores, e eu quero voltar lá atrás, né? Quando que tu te percebeu dentro da política? Quando que ela entrou na tua vida? Bom, acontece, eu nasci em Caxias, tá? Meu pai e minha mãe simplesmente classe média, tá? Nunca faltou absolutamente nada e não tivemos nenhum momento, sempre incentivando a estudar. Eu fiz meu primeiro grau e segundo grau em Caxias, tá? E a faculdade em Porto Alegre. Eu fiz odontologia e direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Primeiro odontologia e depois, junto com odontologia, eu fiz direito, mas primeiro ingressei na odontologia e depois no direito. Sempre com o apoio dos meus pais, sempre com incentivo dos meus pais, e isso com meus irmãos. Nós somos uma família
de 6 irmãos. Qual era a atividade dos teus pais? O pai trabalhava no comércio. O pai ele tinha um período que ele foi produtor rural, ele trabalhava mas ele também tinha uma atividade no comércio. Então, o pai mais foi comerciante do que trabalhou na atividade rural. Então, mas sempre nos deu tudo aquilo que nós necessitávamos para estudar, para ter um avanço e um aprendizado bom, tá? Então, não nos faltou absolutamente nada para que a gente tivesse condições. Quando eu digo nos faltou, estou dizendo eu e meus Teus irmãos, irmãos, tá? claro. E aí eu faço em Caxias o meu primeiro grau, meu segundo grau, aí eu venho para Porto Alegre para fazer a faculdade, mas nesse período, Márcio, que eu estava em Caxias, já no segundo grau, eu já tinha um trabalho de liderança dentro das turmas, Sim. ao natural, tá? Participou E dos já grêmios. participei do Grêmio Estudantil, num período em que nós tivemos o fechamento político, tá? E eu até fui penalizado num determinado momento pelas posições que eu tinha. Nós tínhamos no Cristóvão de Mendonça, no colégio que eu estudei, que eu fiz meu segundo grau, em Caxias, nós tínhamos o jornalzinho do colégio. Sim. E nós tínhamos um mural. E a gente contestava a falta de liberdade. Tá? Eu nunca esqueço que num dia, no mural, colocaram uma poesia, tá? Enaltecendo a figura do Che Guevara. Tá? Bom, isto, e também o conteúdo do jornal, que era um conteúdo contestador, determinou uma intervenção no Grêmio Estudantil. Tá? Uma intervenção no Grêmio Estudantil. Aí foram todos chamados, a diretoria do Grêmio, um a um, chamado a direção da escola para explicar o que estava acontecendo. Eu disse, olha, eu posso ter responsabilidade em alguma coisa que foi feita, mas nós estamos fazendo defendendo a democracia, defendendo a redemocratização do Brasil, tal. Então, fui muito firme na minha... E simplesmente a diretoria toda, quando fomos fazer a matrícula, a nossa matrícula estava suspensa. Eu tive que terminar o segundo grau num outro colégio de uma cor absurda, porque eu não tinha feito nada errado, Sim. nada errado. Mas aquele período era o período do cerceamento. Então, tu tinha já um processo de politização e de posicionamento político. Quando eu entro na faculdade, a busca pela redemocratização crescia. Tá? E eu fui do Otton Silva, do diretório acadêmico da odontologia, e do André da Rocha, do diretório acadêmico da Faculdade de Direito. Tá? Então, nós tínhamos um posicionamento muito forte na defesa da redemocratização. Isto fez com que eu ingressasse no MDB, que era o partido de oposição. Era Arena e MDB. Eu ingressei no MDB. Já foi o teu primeiro partido. Foi o meu primeiro partido e o único partido. Eu ingressei no MDB naquela época, que era um partido de oposição, tá? A oposição a tudo que estava acontecendo. E aí surgiu, eu já, em Caxias, eu fui professor de um curso pré-vestibular, que era o grande curso pré-vestibular do interior do estado. Tá? Ele era um curso enorme, com a quantidade enorme de alunos, eu fui professor. Aí eu me formo em odontologia em Porto Alegre, tenho o meu consultório e atendia 2 sindicatos dos trabalhadores em estabelecimentos bancários e o sindicato da indústria metalúrgica. Tá? Então, 2 sindicatos que eu trabalhava e tinha a minha clínica. Eu dava aula em curso pré-vestibular. Eu era diretor do Caxias, tá? O clube de futebol, e eu era diretor social do Recreio da Juventude, que era o maior clube da cidade. Naquela época, em um ano, eu levei para Caxias, um ano, só show em Caxias, e voltavam para o centro do país, Vinícius Toquinho, MPB4, Jorge Ben, Gilberto Gil e Fafá de Belém. Que ano isso, Rigoto? Isto foi 1974. Eu me formei em 75, isso foi durante meu período de faculdade. Tá? Eu fazia faculdade e tinha atividade, fora nos fins de semana principalmente, atividade em Caxias. Por que eu estou contando isso? Tá? Às vezes as pessoas perguntam como é que tu entra na vida pública e como é que tu tem sucesso.
não é por nada. Eu tinha uma atividade muito forte que levou a um convite para concorrer à Câmara de Vereadores, fiz uma espetacular votação na minha primeira eleição, que levou a uma candidatura à Assembleia Legislativa, tá? Resultado de todo o relacionamento que tinha, de todo o trabalho que tinha feito. Então, eu me formei, tinha o meu consultório, tinha o trabalho nos sindicatos, tinha aula no curso pré-vestibular, tinha o trabalho no clube social, tinha o trabalho no clube esportivo, e tudo isto significava muito relacionamento. Tá? Então, o fato de chegar à Câmara de Vereadores e depois à Assembleia Legislativa, com votações históricas, foi resultado disso. Tá? Então, deste trabalho feito em vários setores, nos mais diversos setores. Eu estou falando muito, eu acho que Não, mas é isso aí mesmo. E a gente sempre fala, Rigoto, aqui sobre a importância das relações, né? E no final do dia é o que importam, né? Essas relações que causaram todo esse crescimento na tua jornada política, e depois veio, então, o governo do Estado. Não, antes do governo do Estado, eu tive a Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, eu fui líder do governo Simon. Na Assembleia Legislativa, eu fui líder de uma bancada de 27 deputados de 55. Então, é um aprendizado. Tu liderar uma bancada de 27 deputados de 55, havia aí essa possibilidade, porque não tinha o número de partidos que nós temos hoje. Tá? E uma bancada que tinha um Rui Carlos Osterman, Sim. uma bancada que tinha um Sérgio Zambiase, uma bancada que tinha o José Antônio Dauti, uma bancada que tinha grandes comunicadores que tinham ido para dentro da Assembleia, tá? E uma bancada tremendamente qualificada. Tá? Essa bancada que eu tive a possibilidade de liderar, tá? Claro que tudo isso te dá um aprendizado. Aí eu chego na Câmara Federal sempre entre os 2 deputados mais votados do Rio Grande do Sul, entre todos os partidos, tá? Tanto estadual como federal. Eu chego 2 mandatos na Assembleia. Na Assembleia, tu poderia me dizer, além das lideranças do Simon, a liderança de uma bancada como essa, eu fui um grande líder do movimento que, quando teve a quebra do Sul brasileiro, a intervenção no Sul brasileiro e no Habitasul, que significava que era um grande banco do Estado, que a simples liquidação significaria a perda de milhares de empregos e perda das pessoas que acreditaram no Sul brasileiro na época, a perda que teriam. Eu liderei um movimento pesadíssimo para fazer com que o governo federal simplesmente não liquidasse o Sul brasileiro, mas permitisse o surgimento de um banco no lugar dele. E a liderança foi uma liderança incrível naquela época. Contra tudo, só tinha o Sindicato dos Bancários e os trabalhadores do Sul brasileiro me dando suporte, sustentação, estando no meu lado nas mobilizações. E nós criamos o Banco Meridional. Consegui vencer a resistência do governo federal, criamos o Banco Meridional, preservamos empregos, fizemos com que tivesse, além da preservação do emprego, a proteção para aqueles que tinham acreditado no Sul brasileiro. Sim. Aí vou para a Câmara Federal. Na Câmara Federal, líder do governo Fernando Henrique, no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique. Mandato lindíssimo, um primeiro mandato onde grandes reformas estruturais aconteceram. E eu fui líder do governo, tinha sido líder de bancada e assumi a liderança do governo Fernando Henrique. 3 mandatos na Câmara Federal, a experiência da Assembleia, a experiência que começou na Câmara de Vereadores, me fez chegar no Congresso Nacional, e eu sempre tive, aí, Márcio, uma coisa que eu acho que é bom destacar, tá? Porque às vezes também tu tens a possibilidade de conseguir resultados favoráveis. A maioria dos deputados não leva a família para Brasília. Então, o fato de não levar a família para Brasília, muitas vezes distancia da família. Sim. Tá? E muitas vezes até faz com que o trabalho no Congresso Nacional, na Câmara Federal, não seja aquele trabalho que significa tu começar na segunda-feira e terminar na sexta-feira. Tu pega os 3 dias que são os dias de maior movimentação, de votações, que é terça, quarta, principalmente terça e quarta, e um pouco quinta-feira, e depois deixam Brasília.
como eu levei a Cláudia, o Rafael e a Roberta comigo para Brasília, Sim. quando eu vinha para o Estado, eu vinha para trabalhar, para andar pelos municípios, para fazer. Mas quando eu estava em Brasília, tá, eu ficava de segunda a sexta-feira, o que significava um trabalho que Com certeza. tinha mais Tu estava produção. por inteiro ali também, né? Eu estava por inteiro e estava dando atenção para a minha família, que eu nunca deixei de dar atenção para Cláudia, para Roberta, para o Rafael, dentro, com toda a atividade política que eu tive ao longo do tempo. Então, levar eles para Brasília foi muito importante. Eles estudaram lá, tá? Quando eu voltei, eles voltaram comigo, mas eu tinha possibilidade de acompanhá-los, Sem de dúvida. estar junto com eles e, ao mesmo tempo, de ter uma produção muito maior. Por exemplo, Márcio, fim de semana, tá? Tinha algum problema acontecendo que exigia um posicionamento do Congresso Nacional. A imprensa olhava Quem estava lá. para quem estava lá e muitas vezes, mas muitas vezes me procurava para que eu me posicionasse e tal. Então, isso significou um trabalho mais forte, isso significou mais visibilidade, isso significou um crescimento nos 3 mandatos que eu tive, tanto nas presidências de comissões, como na liderança de bancada, como na liderança do governo Fernando Henrique, a questão da reforma tributária. Eu fui aos 26 estados da federação, conversando com os mais diferentes setores sobre a reforma tributária, ouvindo aquilo que cada setor pensava e esperava de uma mudança do sistema tributário. Não sei quantos conhecem os 26 estados da federação, como eu tive a oportunidade de não apenas conhecer, de trabalhar, de conversar com os mais diferentes setores pelo Brasil afora. Então, isto que também foi a base para chegar ao governo do Estado, tá, em 2002, Muito legal. 2003. Quando tu fala que levou a tua família para Brasília, obviamente tu conseguiu te concentrar muito mais e colocar mais energia tanto no trabalho quanto aproveitar a família nesse período também. Isso é um valor que vem de algum lugar, assim, né? A questão da família na tua vida. Isso vem dos teus pais? Vem dos meus pais, porque eu tive o pai e a mãe sempre foram assim protetores, disciplinadores, mas muito protetores, muito presentes na nossa vida. Tá? Então, o fato de eu ter pai e mãe que tiveram esta presença total na nossa formação, tá? Claro que isso eu trouxe e eu procuro transmitir para a minha família. Tá? Então, tanto o Rafael e a Roberta, quando tu está na vida pública, isso determina um certo afastamento, até por toda a atividade que tu tens. Mas mesmo ocupando os mais diferentes cargos, eu sempre tive uma presença muito forte do lado deles. Sim. E os teus pais, quando tu entrou na vida pública, teve esse apoio? Não, a mãe nem tanto, né? Mas o pai sempre gostou muito de política. E o pai era o meu maior cabo eleitoral. Quando eu fui candidato a vereador, que me convidaram para concorrer a vereador, eu sem experiência nenhuma, tá? Eu era muito jovem, tá? Aí o meu pai foi o meu maior incentivador. Meu pai foi o meu maior cabo eleitoral. Tá? Então, aquela campanha improvisada, aquela campanha sem estrutura, mas eu tinha um cabo eleitoral que me defendia muito fortemente, que fazia, andava e levava meu nome. Então, o meu pai foi um grande incentivador. Ele me viu chegar a deputado estadual e depois eu perdi meu pai. Com que idade tu tinha, Rigoto? Eu tinha, na verdade, com que eu fui candidato a vereador, eu tinha 24 anos, 23, 24 anos, tá? Quando eu assumi uma candidatura, e 4 anos depois, 6 anos depois, estava na Assembleia Legislativa. Com certeza, muito orgulho para ele, né? De toda a Imagina, tua jornada. imagina, né? E eu tive a alegria de ver que ele me acompanhou exatamente na eleição para deputado estadual, a grande votação que eu fiz na época, tá? Isso ele me acompanhou, mas aí não tive mais. Sim. E quando tu chega agora à pré-candidatura para o Senado, né? Quais são os ensinamentos que a Assembleia, que o governo do Estado te deu para te chegar num Senado hoje e desenvolver um bom trabalho? Primeiro,
não puxando brasa para o meu assado e não querendo, sabe, Mas a ideia é jogar para exatamente cima. essa, né? Não, acontece o seguinte, a minha história, tá, na vida pública, o fato de começar como vereador, tá, ter a minha atividade profissional até o tempo que eu tive que interromper para exatamente me dedicar à vida pública, o fato de ter experiência na Assembleia Legislativa, como eu disse, de liderança, de ocupação de espaço, de trabalho demonstrado, isso aconteceu no Congresso Nacional, isso aconteceu no Executivo. E alguns, Márcio, me perguntam, mas como é que tu, depois de deixar em 2006 o governo, tu não ocupou mais nenhum mandato, não teve mandato, e agora tu surge como candidato? As pessoas ficaram surpresas, porque eu fiquei afastado muito tempo. Só que essas pessoas, muitas delas que se surpreenderam, talvez não tenham acompanhado, até porque tu não tem a visibilidade de um mandato, mas eu não parei nesse tempo. Tá? Hoje, eu sou do Conselho da Federação, sou do Conselho dos Sindicatos dos Trabalhadores das Empresas de Transporte de Carga, sou do Conselho Superior de Estudos Nacionais e Política da Fiesp, da Federação de Indústria de São Paulo, sou do Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Sim. Paulo. E se tu me perguntar, eu ganho alguma coisa para ser desses conselhos? Nada. Na verdade, eles me pagam, por exemplo, em São Paulo, eles me pagam a passagem e estadia quando tem reunião do conselho. Sim, tá? sim. Mas eu não ganho nada para ser do conselho. Só que eu aprendo muito. Aprende, e mais tu tá do conectado com eu pessoas, estou né? conectado com pessoas e pessoas que têm história, que têm bagagem, tá, nesses conselhos. Eu estou aprendendo e, ao mesmo tempo, eu estou formando opinião naquilo que eu entendo que se deve ter de mudanças nesse país. Então, eu não me afastei. A participação como eu tenho o Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários. O que é o Instituto Reformar? É um sistema uma instituição minha que me permite, com mais facilidade, fazer palestras pelo Brasil afora. Então, sobre o cenário econômico, sobre o próprio sistema tributário, quer dizer, todo esse período de discussão sobre a reforma tributária, Claro. eu fui uma referência dentro desse processo, então eu não parei, tá? Eu continuei trabalhando, mesmo sem mandato. E mesmo assim, quando tu chega agora colocando o nome à disposição, a gente vê as pesquisas aí, né, e tu despontando como pré-candidato a senador, pontuando, né, entre as cabeças. Mas isso é surpreendente pelo seguinte, porque eu estou concorrendo com candidatos fortíssimos, com candidatos com história, com bagagem e com mandato, a maioria deles. Tá? E o mandato te dá estrutura. Eu não tenho essa estrutura, eu não tenho mandato, e eu não tenho a visibilidade que o mandato dá. Tá? Então, aí, quando eu assumo a candidatura ao Senado, a pré-candidatura ao Senado, não pode se falar Sim, em candidatura, sim. candidatura é só depois, quando tivermos a convenção, mas assumo a pré-candidatura ao Senado, eu assumo, tá? Por quê? Onde eu andava, Márcio, onde eu andava, as pessoas me diziam, dentro desse quadro de desgaste das instituições, desse quadro de descrédito das instituições, deste choque entre parlamento e Supremo Tribunal Federal e com o E essa Executivo, polarização, e esta né? polarização, as pessoas me diziam, tu tem que voltar, onde eu ia. E eu explicando, não, eu já fiz o que tinha que fazer, fiz o meu papel, mas a pressão muito grande. E eu olhando para esse quadro nacional, com isso que tu disseste, que tu perguntaste, mas vem cá, por que chegar ao Senado? Primeiro, eu posso dizer, a bagagem que eu construí com todo o trabalho que fiz, como deputado estadual, como deputado federal, como governador do estado e como palestrante pelo Brasil afora, como alguém que tem uma ligação com uma quantidade enorme de entidades aonde eu recebo informação e, ao mesmo tempo, eu contribuo. Eu diria o seguinte, essa bagagem é que ela me dá condições, no meu modo de ver, de chegar ao Senado Federal e ter algo que, no meu modo de ver, Márcio, um senador precisa, eu digo isso a todos que estão nos acompanhando, o senador precisa ter capacidade de articulação, capacidade de diálogo,
coragem de tomar decisões, às vezes, que não são difíceis, mas são necessárias, né? E equilíbrio. Eu acho que capacidade de articulação, capacidade de diálogo, coragem e equilíbrio são características que podem fazer de um senador que realmente marque. Eu vejo no Senado Federal figuras que passaram pelo lá, que eu tive a oportunidade de estar junto, né? Paulo Brossard. Tá? Eu acompanhei a trajetória do Brossard dentro do Supremo Tribunal Federal e dentro do Congresso Nacional. Paulo Brossard foi um exemplo de ministro no Supremo Tribunal e foi um exemplo de senador no Senado Federal. Então, aí tu vê um José Fogaça. Fogaça foi um grande senador, espetacular senador. Aí tu olha um Pedro Simon, tá? Referência. A falta Nossa. que faz o Pedro Simon com a sua forma de agir. E ativo ainda, né? Ativo. Encontro ele nos eventos, não, está lá com a, né? o Simon tem um pouquinho de dificuldade de locomoção Mas por causa ativo, do joelho, uma voz mas forte. a memória do Simon, tá? A capacidade de articulação dele, tá? É impressionante, a inteligência do Simon. Então, tu olha, o que tu via no passado e que eu olho que falta provavelmente hoje mais no Senado Federal, e a gente nunca deve generalizar. O Senado tem grandes senadores, mas tem também, perdeu qualidade o Senado, perdeu qualidade a Câmara Federal, perdeu qualidade o Congresso Nacional, e eu não vou discutir o porquê que isso aconteceu, tá? Mas eu chego no Senado Federal, eu não chego como mais um senador, eu chego com uma história, com peso, eu chego com bagagem, eu chego com esta experiência de ter sido líder na Assembleia, líder na Câmara de Vereadores, líder no Congresso Nacional, tá? Já líder na Câmara Federal, a experiência no Executivo como governador do Estado. Então, poucos provavelmente tenham esta bagagem para poder chegar e fazer um bom trabalho no Senado. Tu conseguiu cumprir, acho que todos os degraus da escada, né, Rigoto? Desde vereador, antes até, né, dos grêmios estudantis, mas passar pela Assembleia, né, passar pela Câmara, passar pelas lideranças todas, ou seja, tu chega com corpo, né, com peso muito grande. Com certeza, e eu acho que isso ajuda, porque quando tu chega, não é às vezes a votação que tu fez, se tu está muito bem votado, tu chega com em outro patamar. Não, eu acho que mais do que votação, tá? Porque às vezes alguns consideram, é a votação que vai te dar mais força ou menos força dentro do cargo que tu ocupa. Não, não é a votação. O que pode te dar mais força para fazer um bom trabalho é exatamente aquilo que tu já fizeste, aquilo que tu já realizaste, aquilo que realmente te deixou como marca. Tua história. E isso ajuda, a tua história. Com certeza. E o maior desafio enquanto senador? Qual vai ser o trabalho do Rigoto enquanto senador? Bom, primeiro, o pessoal fala muito hoje, e eu ouço falar muito na questão do choque entre poderes, e principalmente esta perda de força que teve, essa perda do conceito no próprio judiciário, no parlamento e no judiciário. Quando se fala no judiciário, se fala no Supremo Tribunal Federal, tem muito discurso com relação a impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem que se fazer impeachment de ministro, que ministro errou e tem que ser empichado, tem que ser afastado. Márcio, eu quero dizer o seguinte, é responsabilidade do senador, se o ministro errou e comprovadamente o ministro do Supremo errou, ele tem que ter um processo de impeachment e o senador tem que votar a favor. Isso não é obrigação, é responsabilidade. Então, aquele que tiver a comprovação, e se comprovar o erro do ministro, e não tiver a coragem de determinar, encaminhar o impeachment, votar a favor dele, pelo amor de Deus, não está cumprindo com a sua missão. Então, eu não vejo que isto é grande ato de coragem em defender impeachment de ministro. Eu acho que é obrigação de um senador. Agora, eu no Senado Federal não vou discutir o impeachment de ministro A ou B só. Eu posso discutir e votar a favor do impeachment, mas eu também quero saber por que o Supremo perdeu esta credibilidade, parte da credibilidade que tinha, né, junto à sociedade, junto à população. Por quê? Na verdade, começa errada a forma de escolha de um ministro. Sim. Eu não vejo que o ministro tenha que sair da cabeça do presidente da República. Eu defendo que
nós temos que ter uma lista sêxtupla, dois nomes indicados, levando em conta o notável saber jurídico, levando em conta a reputação ilibada, tá? Mas dois que saiam da OAB, dois que saiam do Conselho do Ministério Público Nacional, dois que saiam do Conselho Federal de Justiça. 6 nomes, manda para o Senado Federal. O Senado Federal tira 3 nomes dos 6, tá? E remete para o presidente da República. O presidente da República escolhe um nome. Eu não tenho dúvida que tu vai ter uma forma de escolha de ministro do Supremo diferente do que nós temos hoje, aonde o ministro ele foi escolhido pelo presidente tal, então ele tem tal posição política, né? Ou tendência política tal. Não, o ministro tem que estar acima de tendência política. No meu modo de ver, o ministro ele tem que se preservar, inclusive, mais na questão das exposições, daquilo que ele aparece, às vezes, muitos ministros falando sobre questões que eles vão julgar, entende? Mas, ao lado disso, será que o ministro pode ficar no Supremo Tribunal Federal por 30 anos? Por exemplo, o Messias, tá? O indicado pelo presidente Lula, que não foi aceito pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal. Sim. Se ele fosse aprovado, ele tem 45 anos, ele ficaria até os 75, quando teria aposentadoria compulsória. 30 anos no Supremo Tribunal Federal. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que tem que ter limite de tempo para que um ministro fique no Supremo Tribunal Federal. Quando se fala no foro privilegiado, que é os senadores e deputados têm que ser julgados por algum problema que tenha ocorrido, tá? Por algum erro que tenha cometido, tá? Ele tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Isto tem levado a que muita gente fique preocupada no Senado em avançar em alguma crítica mais dura ou num posicionamento mais firme sobre o Supremo. Tem que acabar com o foro privilegiado da forma como é. Que seja julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que seja julgado pelo Tribunal Regional, até pela primeira instância. Agora, não pode ficar como está. Eu acho que este foro privilegiado ele está com os dias contados. Eu vou defender o fim do foro privilegiado como está hoje. Eu estou falando do Supremo. Parlamento. Tá? Nós temos um parlamento hoje que se preocupa muito mais em pegar um naco desta loucura dos 62 bilhões que o Congresso se apropriou, sequestrou o orçamento da União, tá? E eu acho que isso é uma doidice, isso é uma loucura. Tá? Já está dando processos e processos envolvendo deputados, senadores, e vai dar outros tantos. Tá? Por quê? Porque atrás deste sequestrar o orçamento tem emendas PIX, tem emendas de relator, tem emendas de comissão, tem emendas de toda a ordem, grande parte delas sem transparência. Então, eu tenho que olhar para um Congresso Nacional que está preocupado muito mais, tá, em questões fisiológicas, clientelistas e eleitoreiras do que efetivamente debater conteúdo. Tá? Então, eu vou para dentro do Congresso Nacional para mostrar isso, para tentar encontrar formas de mudar esse quadro. Tá? Não acho correto esses 62 bilhões de apropriar o Congresso, sequestrar do orçamento da União. Não é função do Congresso Nacional. Ele pode ter emendas, mas não neste grau, não neste volume e não desta forma, com falta de transparência na utilização de recursos públicos. Então, são questões que não envolvem apenas o judiciário, envolvem o parlamento. De outro lado, quando eu vejo o governo muito pouco preocupado com a responsabilidade fiscal, eu tenho que ir lá para lá mostrar que sem responsabilidade fiscal, tu não vai ter uma inflação definitivamente contida, tu não vai ter uma política monetária com juro baixo, tá? Então, a taxa Selic absurdamente alta hoje é muito menos pela ameaça de inflação e muito mais pelo gasto público, pelo excessivo gasto público. Então, tu pega um ano eleitoral como esse, é programas em cima de programas. Eu tenho que ir lá para mostrar que, na verdade, hoje, se tu tem um endividamento da população, e isso preocupa o grau de endividamento da população,
tem muito a ver com erros do Congresso Nacional e do Poder Executivo. Quando a gente teve as bets legalizadas, tá, a preocupação da legalização das bets foi muito menos em limitar, em cuidar para o que está acontecendo de endividamento determinado pelas bets, em olhar para aquilo que teria que ter de limitação, inclusive na exposição e no incentivo para que as pessoas joguem. Tá? O Congresso Nacional não se preocupou com isso, o governo muito menos. Quer dizer, o impacto que isso causa na vida das pessoas, mas das isso famílias, está fazendo o seguinte, o Congresso, então, e o governo fizeram uma regulamentação olhando para a tributação das bets, olhando para a arrecadação. E não para o impacto. E não para o impacto. Então, o impacto na destruição de famílias, o impacto na perda de vidas, pessoas que, pelo grau de endividamento, terminam indo para o pior. Tu entende? Então, tu tens um quadro de que o endividamento da população tem a ver com isto, mas tem a ver também com programas que o governo pensou errado. O governo incentivou, de um lado, o Banco Central, segurando o crescimento exagerado da economia para evitar a inflação, e, de outro lado, o mesmo governo que tem o Banco Central, por mais que o Banco Central tenha independência, o Banco Central faz parte do Poder Executivo. Então, o Banco Central toma medidas de política monetária, de política cambial, para fazer com que nós tenhamos um combate à inflação, né? E o que faz o governo? Contramão. Incentiva o endividamento da população, programas que levam... Que só aumenta, né? Todos os programas que vêm só aumentam o endividamento. Tu pega o consignado, tá? Tu pega o empréstimo consignado. O que o governo tinha que ter feito? Primeiro, limitado o crédito, o juro cobrado pelos bancos. Não limitou. Aí agora quer discutir que os bancos estão cobrando juro muito alto, mas teria que ter limitado no momento que criou o consignado. Não deixou claro que o consignado tem que ser em cima de uma política de responsabilidade. E um teto, né? Não, e de responsabilidade, ensinar as pessoas a educação financeira, porque a pessoa pega um consignado, é incentivada a pegar o consignado, os bancos disputam a concessão do empréstimo, a pessoa gasta, só que ela não se deu conta que todo mês o seu salário diminuiu, porque tem o desconto na folha. Então, a pessoa termina pegando aquele empréstimo, termina comprometendo o recurso, tá? Às vezes, inclusive, pela falta de educação financeira, gastando mais do que deveria em questões que não... Porque o governo não se preocupa com isso. Em educação financeira não existe. Tá? E aí o grau de endividamento aumenta e o desencanto das pessoas, o descontentamento da população também aumenta, criando um problema em série. E tu acaba beneficiando, né, Rigoto? Tu acaba beneficiando aquela pessoa que não tem pago as contas em dia, daí tu vai lá e adere, por exemplo, ao Desenrola 2.0 aí, só que a pessoa que está pagando em dia, ela paga a conta cheia, né? E a pessoa que adere ao Desenrola está pagando com desconto. Então, sim, ela está endividada, sim, o governo está olhando para isso. Mas e a pessoa que está pagando as contas em dias, qual é o benefício que ela tem? Não, e o Desenrola vem porque houve um incentivo do próprio governo ao endividamento. Eu citei, Márcio, eu citei dois. Eu citei as bets e eu citei o crédito consignado. Poderia citar outros movimentos na direção de incentivo ao endividamento. Tá? Mas eu te citei dois. E dois que têm a ver com omissão, tá? Omissão ou descuido do Congresso Nacional e do Poder Executivo. Então, quando tu pergunta, mas vem cá, qual o desafio que tu tens chegando ao Senado Federal? O desafio é, primeiro, olhar o que não mudou estruturalmente no Brasil. A reforma administrativa está parada e tu tens que ter uma reforma administrativa andando. O desafio é evitar a irresponsabilidade fiscal. E a irresponsabilidade fiscal, ela começa dentro do Congresso Nacional, votando o que não deve votar, criando pautas bombas, fazendo com que tu tenha o crescimento dessas verbas para as emendas, quando parte dessas emendas não são canalizando recursos para aquilo que é fundamental, aquilo que é necessário, aquilo que deveria ser prioridade, não. Muitas dessas emendas têm a ver com fisiologismo, com clientelismo e com preocupação em ganho eleitoral.
que não seria objetivo de mexer no orçamento para isso. Então, eu te diria, tu tem dentro do Senado Federal desafios enormes, desafios de corrigir questões do judiciário, questões do parlamento, questões do executivo, então os desafios, e principalmente, um senador ele é representante do Estado. Tá? Então, hoje tu tens uma situação do Rio Grande do Sul que em março, abril, maio do ano que vem vai ter que começar a pagar a dívida que não está pagando há 10 anos. Se nós não ganharmos tempo, não buscarmos um processo de negociação com o governo federal, tendo tempo, tendo um oxigênio, nós não teremos condições de pagar essa dívida a partir do ano que vem. Tá? Então, está previsto o pagamento da dívida, inclusive desse período que não ficou sem ser paga. Então, nós temos que ter obrigatoriamente um processo de negociação que evite a retomada do pagamento como está previsto. Segundo, tu tens os fundos constitucionais dos Norte, Nordeste, Centro-Oeste e não tem no Sul e Sudeste. Essa questão é uma questão que já está sendo debatida e nós vamos ter que fortalecer esse debate. Tu tem que ter um fundo também para o Sul e Sudeste. Tu vê o nosso Rio Grande do Sul tem uma metade Sul, tá? Que não é desenvolvida como a metade Norte, que não é industrializada como a metade Norte. Tá? Então, tu tens que ter fundo que nem tem para o Norte, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Sudeste e para o Sul, para principalmente fazer com que essas regiões menos desenvolvidas em cada um dos estados tenham um processo e políticas de desenvolvimento. Então, os desafios são enormes na defesa daquilo que interessa o Estado. Há quanto tempo está se debatendo sem que o governo federal assuma uma posição clara na dívida dos produtores rurais? E tem a ver com o Rio Grande do Sul. Claro, com certeza. Porque o Rio Grande do Sul teve 2 enchentes. E o número de suicídios, né? De agricultores. De produtores. Isso aí. O Rio Grande do Sul teve 2 enchentes e teve agora várias estiagens com perda de safra. Aí se apresenta um projeto, tá? Para que resolver o problema dos produtores do Rio Grande do Sul, que é diferente dos produtores de outros estados, que se tem endividamento não tem nada a ver com aquilo que acontece no Rio Grande do Sul. Está lá, há quanto tempo sendo debatido e o governo federal empurra com a barriga, vai dificultando mais a aprovação e uma saída, porque outros estados pegam carona num projeto que era para resolver o problema dos produtores do Rio Grande do Sul, tá? E o governo empurra e não acontece. Então, muitos desafios na defesa, principalmente do Estado, que é o papel de um senador, tá? Além desses grandes temas nacionais, o papel do senador é ser o grande representante do Estado, tá? Em Brasília. Então, o desafio é muito grande. Com certeza. E é muito bom, Rigoto, poder falar contigo e ver toda essa estrutura de conhecimento, né, esse nível de consciência que tu tem sobre a política, sobre o que é necessário fazer e todos os desafios, que não é um, né, são muitos que vêm pela frente. Porque muitas vezes a gente se questiona, né, quem são as pessoas que estão botando o seu nome à disposição e se tem competência e conhecimento técnico para isso, porque não basta só a vontade, né? É preciso ter conhecimento. E tu chega com uma pré-candidatura ao Senado com toda essa estrutura, esse conhecimento, e é muito bom a gente poder fazer essa troca. Mas, Márcio, isso quando tu colocaste a surpresa de muitos, primeiro ao assumir a candidatura, tá? Devido a essa convocação que não veio só do meu partido, veio de gente de todo que é lado. Mas depois a surpresa de, numas primeiras pesquisas, eu afastado tanto tempo aparecer, mas é o recall desse trabalho feito. Tá? Então isso ajuda muito. E mais do que ajuda agora, com certeza poderá ajudar depois, no sentido do respeito no momento que tu faz uma reivindicação, no respeito no momento que encaminha alguma proposta que tu tenha que dialogar, tu tenha que negociar, tu tenha que articular sua aprovação, isso tudo com certeza ajuda muito. Tu falaste antes, né, Pedro Simon, a gente teve no Brasil grandes referências, né, como Brizola e tantos outros nomes, e eu acho que tu chega com essa pré-candidatura ao Senado como um grande nome, né, de uma voz com peso, com responsabilidade, com essa bagagem toda. É muito bom a gente, entender que isso é possível. Né? E, Márcio, representando um estado como o Rio Grande do Sul. Aí algumas pessoas olham e dizem o seguinte, mas por que o Rio Grande do Sul
ele perdeu tanta força nacionalmente ao longo desses últimos anos. O Rio Grande do Sul já não é o estado que era. Muita gente esquece que o Rio Grande do Sul, que tem a história que outros estados não têm, até pela nossa divisão, a nossa localização no extremo sul do Brasil, a nossa localização geográfica, as nossas fronteiras. O Rio Grande do Sul tem uma situação diferenciada e tem uma história muito mais rica de qualquer estado da federação. Tá? Então, o Rio Grande do Sul é um estado muito mais politizado. Eu estou dizendo isso com convicção. Tá? Mas por que o Rio Grande do Sul não tem a força que tinha lá atrás, quando ele era o celeiro do Brasil? Não dá para esquecer que tudo acontecia do Sudeste para baixo. O Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste não se desenvolviam como Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, e descendo, sim, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tudo acontecia para baixo. Tá? Não tinha desenvolvimento para cima. O que começou a acontecer? Políticas governamentais, incentivos ao desenvolvimento do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, mas, ao lado disso, um fato que não pode se deixar de considerar. A fronteira agrícola do Rio Grande do Sul se esgotou. Nós tínhamos terra, e a terra tinha um custo bom para as pessoas que queriam produzir, mas chegou um momento que essa fronteira foi se esgotando. Faltou terra. E a terra, quando existia, era muito cara. O que fizeram gaúchos? Saíram daqui, passaram por Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Rondônia, estão produzindo no Brasil afora, desbravaram. Mas por que isso aconteceu? Terra cara, falta de terra e excesso de terra e terra barata e nessas outras regiões. Então, os gaúchos foram desbravadores, mas eles migraram não porque eles foram expulsos do estado, não. Migraram porque aqui aquilo que eles podiam fazer, o custo era muito maior para comprar um hectare de terra do que no Tocantins, do que no Mato Grosso do Sul, do que em Goiás, no Mato Grosso. Então, às vezes as pessoas não se dão conta que tem fatores para sem contar que muitas empresas terminaram aceitando os incentivos federais que existem para se instalar no Nordeste e os incentivos estaduais, que a guerra fiscal ela levou a que o Norte e o Nordeste usasse, no meu modo de ver, até indevidamente, tá, o incentivo fiscal para atrair empresas, comprometendo receita dos futuros governos, sim, tendo zona de sombra na utilização desses incentivos fiscais, mas, de qualquer forma, isto fez com que o Rio Grande do Sul não tivesse mais aquele poder que tinha quando era o celeiro do Brasil. Hoje, o Rio Grande do Sul é grande produtor de grãos, grande produtor de proteína animal, tem um processo de industrialização e uma indústria tremendamente diversificada, mas o Rio Grande do Sul não é mais o celeiro do Brasil, porque aquilo que não se produzia no Centro-Oeste, aquilo que não se produzia no Nordeste, está se produzindo. Muitas vezes por os gaúchos, né? Por gaúchos. Mas, às vezes, as pessoas não entendem que essas mudanças que aconteceram, se nós tivéssemos um Mercosul forte, tá, nós teríamos uma localização espetacular, tá, porque teríamos o nosso bloco regional forte. Infelizmente, o Mercosul ficou pelas caronas. Tá? E aí tu tens uma localização geográfica que tem um custo maior para transportar a produção e para trazer os insumos para cá. Então, a gente não pode deixar de levar em consideração isto, porque o Brasil mudou, tá? E dentro desta mudança, o Rio Grande do Sul paga um preço muito alto por isso. Alto. Por isso que quando eu vejo, por exemplo, os meus amigos de Santa Catarina cantarem em prosa e verso, o polo tecnológico que eles têm surgindo em Florianópolis, pelo amor de Deus, nós temos 21 polos tecnológicos. Olha o que é o Tecnopuc, tá? Olha o que é o Tecnocinos. Nós estamos aqui dentro da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e olha o que é esse nosso Tecnopuc. Tá? Olha o Tecnocinos, são 21 polos tecnológicos. Olha o que se faz no Caldeira. Perfeito. Olha os nossos grandes eventos, como de Porto Alegre e Gramado, voltado à área de tecnologia de informação. Nós poderemos ser, e eu acredito nisso, um Vale do Silício
no Brasil, porque aí não tem necessidade de localização geográfica, de logística, tem mão de obra qualificada, tem universidades, tem integração entre a academia, o setor empresarial, tá, e o governo. Então, eu vejo com muito otimismo que dentro de uma nova matriz econômica, o Rio Grande do Sul tem vantagens que outros estados não têm para exatamente encaminhar uma solução como essa para uma economia futura. E se tem muita vontade também, né? De fazer Muita isso vontade, acontecer. com certeza. Enquanto a gente bate esse papo aqui, Rigoto, a gente tem o John, que é o nosso head aqui da ProHub, que ele está fazendo a arte dele ali, né? Vai fazendo um desenho e vai tentando buscar desse nosso papo aqui algumas referências e sempre sai um resultado muito legal. Mas o John também sempre tem uma abordagem para contribuir para o nosso papo aqui. O que vem de lá dessa vez? Trazendo então a sua origem lá, né? Uma curiosidade para mim, também não fui atrás, mas dentista, que interessante isso. Essa família tem a conexão com esse cuidado, né? E eu também tenho esse saudosismo aí da campanha do Rigoto daquela época, era adolescente ali. E família, coração, conta um pouquinho mais dessa conexão do Rigoto cuidador, do Rigoto que dá atenção para a família e quando sai para trabalhar, sai para trabalhar. Conta um pouquinho mais disso aí para nós. Bom, John, primeiro eu estou curioso para ver o resultado. Tá bom, eu vou te entregar então agora aqui e depois... não é uma curiosidade, eu acho que não sou só eu que tenho essa curiosidade, mas esse cuidado e esse carinho, eu acho que deve estar no teu DNA, dentro dessa tua trajetória toda, o teu resultado, enfim, tudo que a gente conhece. Né? Claro que isto, John, como eu estava falando para o Márcio, tem a ver com a questão da educação, tem a ver com a minha vivência dentro da minha família, com a minha família. Tá? Então, isto foi muito importante na minha formação. Tá? E eu sempre fui uma pessoa, John, que eu transmito muita paixão no que eu faço. Eu acredito muito naquilo que eu faço. Se eu não acredito, eu não faço. Tá? E esta forma apaixonada de fazer as coisas, de te dedicar ao que tu faz, quando eu era governador, eu cuidei da atividade física sempre, eu fui maratonista, fiz 21 meia maratonas, e sabe quem era meu companheiro de meia maratonas? Claro que ele corria sempre muito mais do que eu. Meu filho, o Rafael. O Rafael correu, nós fizemos Machu Picchu, 21 quilômetros, nós corremos 2 vezes na maratona, não é maratona, no Montandu do Fim do Mundo, 21 quilômetros em Ushuaia. Tá? Eu corri 2 vezes no deserto do Atacama, 21 quilômetros. As pessoas não sabem disso. Por que não falou isso mais cedo, governador? Podia estar retratado aqui, ó. Pois é, eu esqueci. Mas aí eu fiz uma maratona, eu completei os 42 quilômetros com o Rafael, só que o Rafael, claro, com um tempo muito melhor do que o meu, imagina, o Rafael fez a maratona de Nova York em 3 horas e 7. Isso é tempo de atleta profissional, tu entende? Então, eu corri a maratona de Boston com ele, tá? Então, essa questão de tu ter uma ligação com a família foi espetacular. Eu estar com o Rafael andando, conhecendo pessoas, eu com ele correndo. Então, isto aproxima, isto faz que tu tenha uma ligação que talvez um pai não tenha, não tendo este companheirismo, esta participação que eu tive com o Rafael. E a Roberta não corria comigo, mas a Roberta não corria, eu tinha outro tipo de presença do lado dela. Tá? Então, e aquilo que tu disseste, João, eu sempre joguei muita paixão, muito coração. O coração que é o símbolo das minhas campanhas não é o coração por nada. Eu sempre coloquei muito coração. Ele vem de novo agora para o cenário? Mas sem dúvida, sem dúvida. O coração sempre me acompanhou. Tá? E o Segue Teu Coração também. Né? Então, John, eu acho que essa questão, ela tem... Tu perguntou sobre odontologia. Tá? Eu fiz a faculdade de odontologia, eu sempre olhava para a odontologia e via uma possibilidade de eu ser um profissional de odontologia, gostava disto. Tal. E aí me formei. Tá? Tem uma turma de odontologia que talvez não tenha turma igual a minha, a Ato 75 da URGS. A gente se comunica,
tá? Tanto tempo que nós deixamos a nossa faculdade e nós temos um relacionamento enorme até hoje, uma turma muito linda, essa nossa turma da odontologia da URGS. Eu cheguei a exercer a profissão 3 anos, não mais, quase 4 anos, e onde eu ando hoje, eu encontro alunos, que foram meus alunos, eu encontro pacientes, que foram meus pacientes. É impressionante, eu não sei como atendi tanta gente, tá? Porque realmente eu encontro muita gente que passou pelo meu consultório, passou pelo sindicato onde eu trabalhava, e alunos meus, Sim. foram meus alunos. Então é muito bom isso, também tu andar por aí, fora do estado, e encontro ex-pacientes e ex-alunos. Muito legal. Tá? Mas eu acho que essa coisa, John, que tu coloca, a questão do cuidado, a questão do exatamente te apaixonar pelo aquilo que tu faz, foi uma característica que sempre esteve comigo e que, por isso, talvez, eu sempre tive sucesso nas minhas caminhadas. John. Vamos fazer essa entrega? Olha aí, que genial. Olha aqui. Vai aparecer em outro. Olha que genial. Muito Obrigado, bom, muito bom. obrigado mesmo, Que viu? carinho, viu? Muito obrigado. Lindo, lindo. Que legal. Obrigado. O John é o nosso artista aqui da Não, própria... e o John colocou, ele fez o coração, tá? Misturado com um microfone, me ajuda, John, com microfone e com É um estetoscópio. com estetoscópio. Quer dizer, alguma coisa que tem a ver com a profissão, tá? Tem a ver com o parlamento, tá? E alguma coisa tem a ver com o coração. Quer dizer, consegue... Do outro lado da casinha. E do outro lado da casinha, a família. E Brasília aqui, né? E Brasília atrás. Olha aí. Sensacional. Muito obrigado. Rigoto, vamos agora dar um recado final para a nossa audiência aí, nosso pré-candidato ao Senado, então, da República. Olha, eu primeiro agradecer o Mentes Brilhantes, tá, essa oportunidade, tá, de estar com vocês aqui, Márcio, dizer que fiquei muito feliz de participar do programa. A minha vida tem sido muito atribulada. Eu estou saindo daqui agora, tá, e vou direto para a estrada fazer, eu acho que em torno de 400 quilômetros, para logo, a final da tarde, ter um evento em Erechim. Amanhã, eu saio hoje de noite de Erechim para Passo Fundo, não sei que horas eu chego em Passo Fundo, pernoito em Passo Fundo, e amanhã nós temos um evento de manhã em Passo Fundo. Aí, de Passo Fundo, eu volto a Caxias, vou a Caxias, porque eu tenho dentro daquilo de atenção para a família, eu vou a Caxias, pernoito em Caxias, isso no domingo, e segunda... Aliás, não, eu saio de Passo Fundo, vou a Caxias, pernoito em Caxias, e domingo estou em Porto Alegre para um evento em Porto Alegre da Farsul. Aí, na segunda-feira, já vou para a estrada de novo. Então, na verdade... Está só começando, né? Está só começando. Mas tu gosta disso. Mas a minha atividade sempre foi isso, eu nunca parei, tu entende? Então, não é só no período eleitoral, eu sempre andei pelo Brasil, viajei muito, dando palestra, participando de conferências. Então, para mim, não é difícil isso. Aí eu gosto, como tu disseste. Então, eu quero transmitir um abraço carinhoso, a dizer da alegria de poder participar do Mentes Brilhantes, cumprimentar pela ideia de poder ouvir pessoas dos mais diferentes setores que tenham alguma responsabilidade maior hoje, ou tiveram, tá? Para mostrar um pouquinho daquilo que não aparece geralmente. Tá? Provavelmente eu tenha falado sobre essa questão que pouca gente sabe, sobre essa questão da minha atividade. Quando eu era governador, eu sempre acordo muito cedo, acordo 5 horas, 5 e meia, leio os jornais, faço sinopses que eu mando para pessoas. Eu faço a sinopse, a pessoa acha que é um assessor que faz. Não, eu, claro, recebo algumas sinopses, mas eu faço toda a compilação, eu pego as capas dos principais jornais, e isto eu faço para me inteirar, para me atualizar, mas eu aproveito e mando para uma quantidade de amigos, tá, que recebem aquilo e estão se atualizando, inclusive da mídia, da imprensa. Maravilha. A imprensa, tem gente da imprensa que aproveita muito o material Sim. que eu mando todas as manhãs. Mas para isso acontecer, eu tenho que acordar muito cedo. Sim. Quando eu era governador, tá, eu morava na Farnese, tá, e simplesmente eu acordava cedo, saía de casa, ia
com o João Batista, JB Nunes. O João Batista abria a academia para mim, eu fazia academia às 6 horas da manhã, 7 horas, eu tomava um banho, já às 7 horas eu estava cobrando dos secretários, tá, aquilo que eu entendia que tinha que ter uma explicação ou alguma questão que teria que ser encaminhada. Tá? Então, eu sempre acordei muito cedo, trabalhei muito, e isso aconteceu depois de deixar o governo também. Então, fico muito feliz de poder estar com vocês e sempre que precisarem, estou à disposição. Muito legal. Quero, inclusive... Um abraço carinhoso a todos os nossos telespectadores, todo o pessoal que nos acompanhou, porque eu sei rede social também, o Mentes Brilhantes entra pesadamente na rede social. Junto com a PUC também, né, com o ProHub, enfim, a gente vai ter um alcance muito legal. Quero deixar o convite também para te participar do nosso próximo evento no palco do Mentes Brilhantes, mais de 3.500 empresários, acho que a tua importância assim é muito bom te ouvir e vai ser um momento muito importante também do nosso evento, a gente vai depois falar sobre isso, mas seria uma honra te receber. E a gente fala, Rigoto, que mentes brilhantes para nós, né, nosso conceito, são pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Né? E a tua jornada nos ensina muito sobre isso, né? O impacto que tu causa na vida das pessoas e espero, né, que tenha sucesso aí nos próximos capítulos. Obrigado, Marcia. E o Mentes Brilhantes também, com esse tipo de trabalho, determina um incentivo a continuar trabalhando. É isso tá? aí. Mas muito obrigado, viu? Obrigado, um abraço, querido. Um abraço Deus forte. abençoe, Um gente. abraço. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto. Finalizamos agora mais um episódio da websérie Mentes Brilhantes Especial Mais RS com o governador Germano Rigoto. Me diz aí, John, o que tu achou desse bate-papo? Achei incrível, assim, primeiro de tudo, talvez o primeiro grande governador, assim, que a gente lembre, por causa da nossa geração, enfim, impactou bastante. Cara, aquele né? jingle, para mim, um jingle marcante, uma campanha marcante. Naquela época, já brincava de desenhar, então já tinha uma conexão, uma pegada, assim, mas me surpreendeu bastante a história dele com a corrida, com o esporte, com se cuidar, né? E faz muito sentido. Quem cuida da família tende a se cuidar e tende a ter essa pegada, esse carinho, esse cuidado. Achei bem legal, uma história diferente. Para variar, né? A gente está conseguindo extrair as e coisas muito interessantes. Conhecimento, né? Assim, dentro da política, tu viu que ele passou por todos os degraus e chega aí como uma pré-candidatura ao Senado com muito estofo, né? Ou seja, tem uma estrutura muito forte. E levando muito a sério, né? Ele traz a história dele desde o começo, sempre muito ligado ao estudo, ao conhecimento. Então, 2 graduações, 2 faculdades, Direito, Odontologia, acorda cedo para fazer ali o seu resumo do dia, alimenta muita gente, né, com esse conteúdo, com esse conhecimento. Então, é interessante saber esses outros lados, esses bastidores que a gente nunca imaginaria de outra forma, assim, né? Não teria como descobrir isso. É muito bom, né? A gente, desde o início da concepção, era essa a ideia, né? Poder trazer as pessoas para esse cenário, para esse ambiente mais aconchegante, né? E poder extrair dela o que as pessoas normalmente não sabem, né? Acho que a gente conseguiu mais uma vez. Muito bom. Tá bom. A gente tá indo bem. Valeu, parabéns. Tamo junto.